de Jade, diante desse diagnóstico, e começamos essa luta, né, em busca de informações, e poucas informações tem, não é? Principalmente dos médicos. Os médicos não conhecem, os médicos especialistas, né, tantos e tantos especialistas, foram 4 anos em busca, né, de diagnóstico. E não é só o caso de Jade. Dentro dessa pesquisa que eu iniciei, que não foi concluída ainda, foram 31 famílias, né, pesquisadas, ou seja, 31 diagnósticos, em que 55% dessas famílias só encontraram o diagnóstico após 2 anos. Se a gente estender para o caso de Jade, que foram 4 anos de luta, 48,3% só conseguem o diagnóstico após 4 anos de luta, não é? Então se perde muito tempo, né? Porque os médicos, quando se deparam com essa realidade, e eu já escutei de médicos dizer, olha, não somos obrigados a conhecer 8.000 doenças raras. Não são obrigados a conhecer 8.000 doenças raras, mas deveriam conhecer os sintomas dessas doenças. Entendi. Que são muito relacionadas. Se você estudar apenas os sintomas, ele vai estar capacitado, não é? Tanto um ortopedista como um neurologista, um pediatra, quando receber uma criança com dificuldades motoras, cognitivas, né, tem que ter essa, né, de encaminhar para uma orientação genética, não é? Jade passou por tantos e tantos exames, foi ressonância, eletro, exame de sangue, uma tortura, não é? Durante 4 anos. E os médicos encaminhavam para terapias, né? Terapias, fisioterapias, né? Enfim, eu não aceitei essa condição. Por isso que é uma luta constante, né, dessa família. E foi aí que eu comecei a dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Além de todos os cuidados com a minha filha, eu tornei público o caso de Jade. Eu fui para a imprensa, né? Criei o Instagram dela. E com isso, foi possível... o caso de Jade, a pessoa entrar na internet e pesquisar a doença Tay-Sachs, maior, né? Certamente chega no caso de Jade. Então, se criou um laço entre muitas famílias do Brasil. Eu tenho muitos contatos aqui e fora do país. E foi nessa luta. Consegui, o ano passado, ir para uma conferência na Alemanha. Foi uma luta, era uma conferência das famílias europeias. Então, eu solicitei, a princípio, a minha participação, ela foi negada, porque eu não era europeu, né? Então, eu contra-argumentei e tive a felicidade de, uma semana depois, eles aceitarem a minha participação e eu fui para a Alemanha, né, em busca de informações. Estavam lá reunidos os principais cientistas, né, estudiosos, né, das doenças raras, especificamente da Sandoff e a Tay-Sachs. Eu tive essa oportunidade. E para mim, assim, foi um divisor de águas nessa história. Por quê? Porque eu fui com muita informação para esse encontro. E, de certa forma, voltei frustrado. Foi mesmo? Porque as informações que foram passadas lá, eu já sabia. Não é? E nada de novo, nada que passasse esperança, sabe? E foi aí que eu decidi que o objetivo principal, a partir de agora, porque eu pesquisava muito, eu falava com cientistas, não é? Me comunicava muito com eles, tanto é que Jade faz tratamentos com medicamentos que ainda está em fase de estudos ainda, muito por esse contato, sim, né? E foi na volta que eu priorizei uma coisa, proporcionar qualidade de vida para minha filha, não é? Eu tirei essa coisa de estar, sabe, em contato com cientista e tudo, porque eu sei que o tempo dessas pesquisas não é o tempo da minha filha. Sim. Então eu vou priorizar na qualidade de vida dela e, ao mesmo tempo, entrei nessa luta paralela, né? Hoje eu faço parte do grupo de apoio da Frente Parlamentar de Doenças Raras na Assembleia Legislativa e também na Câmara Municipal de Campina Grande. E é lá que a gente está tendo a oportunidade de encaminhar propostas. Entre elas, uma das principais é a prevenção. Sim. No Brasil, estima-se em 13 milhões de portadores ou doentes em doenças raras. Olha que coisa absurda, 13 milhões. Se não houver um trabalho de prevenção, ou seja, hoje em dia, a doutora pode até falar um pouco mais especificamente sobre essa questão.
Se não houver um trabalho de prevenção entre essa população portadora, não é? Daqui a 5, 10 anos, não é? A gente vai ter uma população, renova, né? não é? Muito mais doente. Então, são propostas assim que a gente espera, entre elas a criação de um centro especializado aqui na Paraíba, porque a minha filha, ela é acompanhada apesar de ter um plano de saúde, mas ela é acompanhada por especialistas do Centro Raros em Recife. Sim. Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa especificamente, não tem nenhum centro especializado. E nem tampouco um hospital capacitado de receber a minha filha no caso de uma urgência. É um ciclo que exige muito, né, da família, do próprio paciente, dos médicos, especialistas ao redor. Vou pedir licença para vocês agora, eu vou voltar aqui para o nosso assunto. Lembrando para quem está em casa, né, a gente já recebeu várias perguntas para a senhora, viu, doutora Eutília? 991050400 é o nosso WhatsApp. Estamos falando hoje sobre doenças autoimunes e aqui com o caso do Cinides, da Jade, né, pai da Jade, falando sobre doenças raras também. Uma coisa acaba complementando a outra. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto por aqui. Mas eu volto já, tá? Nas nossas redes sociais muita gente mandou pergunta aí no WhatsApp. Vamos mandar bom dia aqui pra Karina, diz que mora em Tibiri. Há 5 meses descobriu que tem fibromialgia, faz tratamentos com remédios naturais. Ela quer saber se essa doença pode se agravar e quais males ela pode causar. É a Karina. É uma doença autoimune, é uma doença rara? Explica primeiro o que é a fibromialgia, doutora. Bom dia, Karina. Fibromialgia é uma doença onde você tem dor crônica. Ela é uma doença tratada pelo reumatologista. Ainda não tem uma definição de cunho autoimune, mas é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que diagnosticar excluindo outras doenças, né? Inclusive artrite, lúpus, e aí quando você exclui tudo e você tem determinadas características clínicas de dor crônica, você então dá esse diagnóstico. Tem que ser tratada, porque senão evolui com incapacidade, com muita dor, mas existe tratamento eficaz para isso. Ainda bem, então tá respondida aí a pergunta da Karina. Mais uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, disse que tem 41 anos e aos 28 fez um raio-x da coluna. O resultado foi osteoartrite, que compromete o corpo. Ele ou ela quer saber se essa doença é autoimune e se deforma o corpo. A senhora tem como responder isso pra gente, Sim. doutora? Ela não é uma doença autoimune, a osteoartrite é uma doença degenerativa muito comum na população e ela se beneficia de tratamento e aí eu vou colocar aqui exercício físico. Sim. Então o exercício físico modifica o rumo dessa doença. Então a intervenção é essa. Existem medicamentos e aí depende do paciente, mas principalmente a atividade física. Perfeito. Desde os 28 anos, ele tem 41, aí então tem que já tem mudar chão, os hábitos alimentares e de exercício e de físico. Atividade física. Com certeza. Aos dois, obrigada pela participação. Cinides, mais saúde para você, para sua família, mais força para você continuar com essa luta, essa iniciativa, que você possa ajudar não somente a Jade, mas outras famílias como você vem fazendo aí, que venham outras propostas, tudo que a gente possa fazer para melhorar a situação, viu? Muito obrigado. Eu só queria deixar aqui o meu carinho para esses profissionais, né? Esses enfermeiros, né? As enfermeiras, terapeutas, que são os nossos anjos da guarda mesmo, né? Atualmente, né? As famílias que se deparam com a realidade dessa sofrem muito com falta de empatia das pessoas, né? Pessoas da família se afastam, amigos se afastam, né? E a gente tem nesses profissionais, né? A Jade tem a Home Care 24 horas. Então são eles que trazem amor diariamente, traz o carinho, né? E faz a companhia, né? Dos pais, né? Faz essa troca num momento muito difícil, né? Um momento muito difícil. E eu quero deixar esse meu carinho, essa homenagem a esses profissionais. Muito obrigada pela participação, doutora Eutília, muito obrigada também. Lembrando, viu, corre lá no @Correio TV, que a gente tem lá o IGTV. Se você mandou as suas perguntas para o nosso WhatsApp, não esquece não, dá uma passadinha logo depois do Mulher Demais por lá, que aí o pessoal vai dar uma olhadinha nessas dúvidas e quem sabe atender aí a sua, certo? Com uma resposta. Obrigada aos dois. Eu que agradeço. Agradeço essa semana. oportunidade de conhecê-los e a sua oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre isso. Muito obrigada. Gratidão é toda minha. Obrigada.